Fala galera, aqui é o Marco e hoje eu tô fazendo os 16 anos. Sim, 16 anos. E isso é muito legal o que eu tô fazendo. E até bons presentes que eu vou mostrar depois já. E hoje eu vou falar mais sobre da minha origem, a origem do personagem e a origem desse canal inteiro. Antes disso, deixa eu mostrar meus presentes. Casaco aqui, ó. Esse casaco, se liga. Se liga esse casaco aqui, ó. Ó. Tá nas costas. Olha lá. Eu até gosto, tipo, desses estilos aí. De meio, tipo, dark, emo, algo assim. E até que gosto, sim. Gosto. Também ganhei uma capinha transparente. E o que eu queria são essas correntes para colocar na sua cintura, para ficar bem estiloso, bem claro, assim. Mas, enfim, vamos falar então sobre a da minha vida e da minha origem do personagem e do canal. Então, vamos embora começar desse vídeo. Pois bem, eu vou tentar ver se eu consigo animar ou algo assim, mostrando cada vez frames diferentes, algo assim. Mas enfim, vamos embora. Então, eu nasci em Constantina, dia 9 de julho de 2010. Tem algumas fotos que tem aqui que eu nasci, como aqui e aqui, mostrando como que foi o meu nascimento. E eu não sei se eu já ouvi uma coisa assim, mas eu tinha alguns tipo pulmões problemas, eu acho. Eu não sei se era assim ou não, mas é. E assim, eu ficava no interior. Sim, eu moro no interior, São Marcos Baixo. E no interior ele é bem tranquilo, mais calmo, assim. E assim, a minha mãe, ele é agente de saúde, sempre ia nas casas dos outros para verificar, né? E bem assim. E o meu avô, né? Ele ia na roça e quando talvez eu tinha tipo 7 ou 8 anos ou 6. Eu ia na roça, né, junto com o vô, e a avó às vezes também ia na roça também. E desde quando eu era um pouquinho novinho, bebê, a avó me cuidava. Mas pra mim, por favor, meu Deus, era um pouquinho assim, deu muitas complicações pra avó e, né? Porque às vezes quando eu ficava tipo, perto da ponte, eu ficava tipo assim, mas isso aqui, eu ia quase me jogar. Aí a avó ia correndo e me pegava pra cuidar, pra eu não, né, fazer besteirinhas. E eu era um pouquinho louquinho. E também ela me prendia no galinheiro. Ela me prendia no galinheiro. Porque eu saía muito e desaparecia um pouquinho do nada. E aí, qual foi o motivo? Qual é o que a gente podemos me controlar um pouco? Ficar no galinheiro. Sim, eu ficava no galinheiro aqui. Quando eu olho a avó tirando leite da vaca. Típico, né? Típico. E eu estudava na escola Bento Gonçalves. E Bento Gonçalves era bem até tranquilo a escola, ou algo assim. Aí depois eu fui pra Santa Júlia quando eu fui pro sexto e quando eu terminei no nono. E hoje em dia eu tô no São José, ensino médio, em primeiro ano. E a minha história é um pouquinho até, tipo, bem mais, né, louquinha nessa parte do novinho. Aí agora da escola Bento, lá eu tinha tranquilos amigos, mas que eu lembrava muito, que são
que moram quase perto comigo. Que é entre a Lana, Matheus, Lorenzo, Arthur, Wesley, Henry, Erika e Carol. Eles eram meus amigos da Vento com Softwares. Também o Luan, o Bernardo, né? E tinha os dois tal. Tem uma menina que eu não lembro o nome. E tem um chamado Alex. Que ele era eu não sei. Que ele não gostava muito tanto do Alex, né? Ele era. Mas enfim. E na Santa Júlia. Sim, mas tipo. Quando eu ia pensando algo, tipo, foi na Lamanda, namoro, eu até consegui ter, entre aspas, namoro, mas relacionamento não deu muito certo. Mas desde quando eu cheguei no sexto, eu já tinha um convite para ir na recuperação. Tinha que ir todas nas quartas. E nas quartas tinha uma específica que eu conhecia uma menina grande e que sempre estava do meu lado hoje em dia, chamada Gabriele Sanel. Ela foi a grande que eu conheci, né? E desde hoje em dia a gente é grandes amigos e grandes próximos. E no ensino médio, para mim aconteceu uma tragédia que basicamente um garoto de 8º ano, Taylor, né? Ele me começou a brigar em mim, me chamando de coisa, algo assim. Ele até me purou com força no chão. É meio complicado assim. Mas hoje em dia eu tô um pouquinho calmo, tentando esquecer as coisas e tranquilo. E agora, vamos falar sobre o baseado do meu personagem, Marco Monster. O Marco Monster, originalmente, ele não era para ser um pouco assim, pelo Jim assim. Ele teria duas formas. Ou ele seria um alien, meio gigante, bombado, ou ele seria um robô mexicano. Mas até que, na minha juventude, eu fiquei sempre olhando de um youtuber, né, que fazia mods de Minecraft, que tinha skin de um boba da cor com azul e vermelho. Azul e vermelho já me pegou mais caracterizado e sempre gostava. Desde quando até que Pop Playtime lançou, eu gostei muito. E aí, então eu queria basear esse meu personagem em Huggy. Sim, meu personagem é baseado em Huggy, junto com as cores que eu gosto. Que até que foi uma grande evolução do meu bonequinho. Eu vou mostrar uma imagem, o que eu tentei lembrar o mais próximo da juventude, que foi esse aqui. Esse aqui é o que foi o primeiro criado. Porque eu não tenho mais o desenho, né? Óbvio, provavelmente foi queimado, algo assim. Mas ele era o primeiro personagem que foi assim, o meu Rock. Que era mais como um amigo imaginário. Ele era o meu amigo imaginário. E também que, quando eu fazia anos, eu pensei atualizando meu personagem, que até que eu transformava ele em um filme meio mais alien ou algo assim. Mas aí depois eu atualizei e ficou um jaleco. Aí mais pra frente, em 2026, né? E eu atualizei e ficou assim. Mas aí depois do que aconteceu, eu pensei em mudar um pouco o Marco. E o que foi mais que eu queria mudar foi assim. E agora, a origem do meu canal. O meu canal não foi verdade lançado, foi criado em 2023. E sim, foi criado já em 2019. Os vídeos que eu me lembro muito, eu fazia tipo dançando quando tinha aqueles músicas de Friday Night Funk. Porque Friday Night Funk era uma das músicas que foi popular na época. E também que
na escola, na Santa Júlia, eles perceberam e me envergonharam depois, porque eu excluí tudo. E também, inclusive, tinha só dos meus amigos aqui, né, que eu conheço muito, nos meus shorts tinha muito vídeo né? Ai, eu não quero nem lembrar aqueles vídeos. E até que tinha um vídeo que eu fazia meio, tipo, entre aspas, análise horror, creepy. Só porque eu tava irritado com o Lorenzo. Típico, né? Típico deles. Mas aí, né, quando eu tinha o celular da mãe que eu ganhei, que foi desse aqui, que eu vou mostrar qual foi meu verdadeiro celular. Pera um minuto. Esse aqui era o meu celular. Sim, o que vocês estão vendo é um J1 Mini. Um J1 Mini. Ainda funciona assim. Funciona ainda. E hoje em dia, quando eu olho o meu celular J1 Mini, eu olho e parece fazer me lembrar muito dos momentos do que eu ficava, tipo, jogava muito nesse celular, gostava assim, jogava até o Clash Royale nesse celular, e nesse celular não era tanto bom assim, mas ele era bom um celular pra mim, jogava até Brawl Stars ou assim, e esse celular aqui era da minha mãe, esse aqui, que, ó, funciona sem bateria. Eu até uso poucas vezes, né? Quando eu quero, sei lá, desenhar ou algo assim. E hoje em dia que eu tô usando esse aqui é o Motorola G14 que eu tenho. Motorola G14. Eu vou guardar esse aqui. Mas esse era para guardar, que foi um dos grandes memórias que eu vou sentir saudade. E aí, nesse canal 2023, né, nesse Motorola, eu comecei fazendo vídeos, né, algo assim. Eu normalmente escondia meus rostos, que foi cada vez atualizando meu rosto, sim. E meu rosto, que tinha máscara, era esta máscara aqui. Sim, eu usava essa máscara aqui para me esconder meu rosto, para não queria muito mostrar meu rosto aqui. Mas hoje em dia eu revelo sim, e eu ia usar mais dessa máscara aqui com touca Rússia. Quer ver? Tipo assim, que eu vou usar às vezes, mas assim, pra ser meio radical, que eu gosto, né, de usar assim, né, ou assim. Mas às vezes não muito que eu vou usar, né. E, enfim, esse é o que foi mais sobre de mim, do meu canal e do meu personagem. Caso vocês tenham mais interesse dos outros personagens, da onde que veio originalmente, eu posso até fazer um vídeo falando todos os personagens da onde que veio originalmente, se vocês quiserem. Mas por enquanto foi só isso, e eu espero que vocês curtem e... falou! Brincando com meu ioiô!